Paz do Senhor, Igreja. Paz do Senhor. Mateus, capítulo 6. E eu quero ler convosco do verso 1 ao 18. Mas nós iremos só trabalhar o verso 1, do 1 ao 6 e depois do 16 ao 18. Porquê? Porque a oração dominical, a oração ensinada pelo Senhor Jesus, nós já falámos sobre ela neste lugar, fizemos um estudo somente para analisarmos, estudarmos e aprendermos a oração do Pai Nosso. Então não vos vou maçar com mais uma mensagem sobre a oração do Pai Nosso, porque nós já estudámos, ela já está entronizada no nosso coração. Amém? E hoje estamos continuando o nosso estudo sobre o Sermão do Monte, os ensinamentos mais básicos do cristianismo. O Sermão do Monte é para nós como o beabá é para as crianças do pré-escolar e do primeiro e segundo ciclo. Aprender a andar com as letras e com os algoritmos, com os números. O Sermão do Monte é para nós isso mesmo. É o ensinamento mais básico do cristianismo. E hoje queria falar convosco. A última mensagem foi acerca do amor ao próximo. Nós terminamos aí no verso 48 do capítulo 5, os chamados ditos de Jesus. Jesus expondo a verdade das Escrituras e não a falsa interpretação dos fariseus. E hoje queria falar convosco sobre os hábitos religiosos. Os hábitos religiosos. E eu queria aguçar o vosso apetite hoje, porque vamos aprender muita coisa nova. Amém? Os hábitos religiosos. Será que Jesus condenava ou aprovava os hábitos religiosos? Então vamos ler a palavra, capítulo 6, do verso 1 em diante até ao 18. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto,
com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Só até aqui, mas trabalharemos, como eu disse, do verso 1 ao 6 e do 16 ao 18. Amada Igreja, nós temos ouvido ao longo dos tempos uma expressão, um conjunto de frases muito comum entre os cristãos aborrecidos, os cristãos desanimados. E eles dizem: Deus odeia a religião. Então eu vou praticar o cristianismo sem ser religioso. Serei livre de todas as amarras religiosas e assim vivo pela graça. Quem já não ouviu isto? Eu não preciso de igreja, eu não preciso do pastor, eu não preciso da comunhão com os irmãos, eu tenho a minha casa, a minha Bíblia, o meu computador, o meu tablet, e assim eu serei livre de toda a religião. Este é o discurso utilizado por quem quer sair da igreja e viver a sua vida de sua livre e espontânea vontade. Este é o discurso de quem não quer ser conduzido em rebanho com as outras ovelhas. Este é o discurso da ovelha saltitante. São chamados os autodenominados não religiosos, aqueles que não necessitam de igreja. Deixe que eu lhe diga uma coisa: quem faz isto perde toda a noção do que é o verdadeiro cristianismo. Quem faz isto, ele perde toda a noção da verdade e do poder da palavra de Deus. No cristianismo, a salvação não vem pela religião. Nós não somos salvos pela religião. Nós não somos salvos pela congregação em si. Nós não somos salvos pelo nome da congregação. Nós somos salvos pelo poder do Evangelho, que é o poder de Deus. É o Evangelho que nos salva. É a palavra que nos salva. Mas também o cristianismo não existe, no cristianismo não existe nada contrário à religião. O cristianismo não é contrário à religião. Porque religião, a palavra religião, ela vem do latim, que é religar. E religar nos remete a algo que estava solto e foi tornado junto novamente. Foi novamente ligado. É como você ter duas peças de metal, as ligar com uma solda. O cristianismo é uma solda. Uma das peças de metal era você, a outra das peças de metal era Deus, e Deus foi religado, ou nós fomos religados com Ele através dessa solda que é o Evangelho. Isto é a religião. E o cristianismo não tem nada contra. Ele não é livre de hábitos religiosos. Ouviu o que eu disse? O cristianismo não é livre de hábitos religiosos. Agora, Jesus, o que é que Jesus está fazendo aqui com o Sermão do Monte? O que é que Jesus está falando aqui com o como se deve orar, como se deve jejuar, como se deve fazer a caridade? Ele está combatendo a falsa religião da época. Porque os fariseus, eles escreveram um manual religioso que lhes agradava. E era esse manual que eles seguiam e obrigavam as pessoas a seguir. Agora, Jesus diz assim: não é nada disso que meu Pai disse. Não é nada disso que está nas Escrituras. Eu vou-vos ensinar o que é a verdadeira religião e eu vou-vos ensinar como viver o verdadeiro cristianismo. Portanto, ele somente está expondo a verdade das Escrituras e nada mais. O que Jesus está fazendo é nos ensinar a viver uma vida piedosa, mas de uma forma bastante prática. Pastor, existe praticidade no cristianismo? Claro! Se não for prático, se o cristianismo não for de uma forma prática, então é uma falsa religião hipócrita.
Porque o cristianismo tem que ser vivido de forma prática, de forma bastante simples e objetiva, conforme nós iremos aprender. Como assim? Desenvolvendo hábitos religiosos saudáveis. Quando você se acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Vai ao quarto de banho, faz as suas necessidades e lava a sua cara, os seus dentes, faz a sua higiene. Sim ou não? Isso é um hábito. O cristianismo é igual. O cristianismo tem hábitos religiosos, mas são hábitos saudáveis. Se você reparar aí, no capítulo 5, no verso 16, Jesus vai dizendo assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora, se olharmos para o capítulo 6, verso 1, vai-nos estranhar algo, porque Jesus diz, no capítulo 16 diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, e no verso 1 do capítulo 6 diz, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do Pai Celeste. Espera aí. Será que Jesus, a uma determinada hora, mudou o discurso? Neudá diz, brilha a vossa luz, mostrem aos homens aquilo que vocês são. E agora no 6 diz, guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens. Será que ele mudou o discurso? Não. O que Jesus está dizendo no capítulo 5, verso 6, em contraste, parece, no capítulo 6, verso 1, é que ele está dizendo que nós devemos mostrar aquilo que tentamos esconder. Não percebi, pastor? Existe muito cristão fantasma. Existe muito cristão que ninguém sabe que ele é cristão. Existe muito cristão que nem se suspeita que ele frequenta uma igreja. Porque ele não quer anunciar, porque ele não fala, porque ele esconde. E, meu amado irmão, eu já fui assim. Eu tinha vergonha de dizer às pessoas que andavam na igreja. Eu tinha uma Bíblia com um fecho. E quando Deus me chamou a atenção, tu andas escondendo aquilo que não deves esconder. Eu cortei o fecho da minha Bíblia. Nunca mais tive Bíblia com fecho. Nunca mais escondi a Bíblia dentro de uma pasta. Toda a gente sabe que eu sou cristão. Porquê? Por causa disto que Jesus está falando, os hábitos saudáveis. O que é que eu tento esconder? O Evangelho. O que é que eu tento esconder? O viver cristão. Eu tive alguém comigo em que eu tirei umas fotos de um culto e que publiquei na minha página no Facebook, e passado para aí meia hora, uma hora, recebi uma mensagem e disse, pastor, por favor, apague essa fotografia, porque eu não quero que ninguém saiba. Portanto, isso existe, eu não estou falando nada da normal. Agora, o que é que devemos esconder e que somos tentados a mostrar? A nossa própria justiça, as nossas supostas boas obras. Isto são hábitos cristãos e hábitos não cristãos. Eu devo não esconder o Evangelho, eu devo não esconder a minha vida cristã, o meu viver, como eu vivo o meu cristianismo, sendo justo, sendo bom, sendo misericordioso, sendo paciente, sendo perdoador, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Mas eu devo tentar esconder a minha superioridade cristã, a minha própria justiça, porque eu sou muito bom. Porque eu prego muito bem, porque eu louvo muito bem, porque eu toco muito bem, e toda a gente tem que saber isso. Isso são hábitos não cristãos, e é isso que Jesus está falando aqui no verso 1. Escondam isso. Não andem propagandeando isso. E, meu amado irmão, as páginas do Facebook estão carregadas dessas coisas. Carregadas dessas coisas. Jesus trabalha, ou vai trabalhar, nos versos que eu falei, do 1 ao 6 e do 16 ao 18, ele vai trabalhar em 3 elementos bastante importantes. Olha o que eu estou lhe dizendo.
3 elementos bastante importantes para aquele que se diz cristão. Primeiro, a caridade ou a esmola, os atos de misericórdia, os atos de bondade. Segundo, a oração. Terceiro, o jejum. Este vai ser um bocado mais complicado de falar nisso, mas vocês já vão perceber porquê. Portanto, Jesus trabalha com a caridade, a oração e o jejum, 3 elementos cruciais para a nossa fé cristã. Estas são as coisas que mais tentam os cristãos a mostrar. Estas coisas nós devemos esconder. Se você reparar por 3 vezes, Jesus vai dizer em secreto. Porque o teu Pai que vem em secreto, o quê? Te recompensará. A pergunta é, você quer ser recompensado por Deus? Sim ou não? Então aprenda estas coisas. Porque é nestas coisas que existe a recompensa de Deus. É nestas coisas, na caridade, na oração e no jejum, que se demonstra o grau de intimidade que você tem com Deus. E por isto Jesus guarda uma porção do seu discurso para abranger aquilo que os outros andavam mostrando. Por isso ele diz, quando fizeres não faças como os hipócritas. Amém, igreja? Você está me acompanhando? Então, no verso 2 diz assim, vamos falar sobre a caridade ou a esmola. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Era hábito na altura. Toda a gente sabia que alguém fez um ato de caridade, que alguém praticou alguma esmola, algum serviço a alguém, alguma ajuda a alguém. Então Jesus vai falar isto e ele fala de uma forma objetiva. Jesus está dizendo, olha aí, quando pois deres, ele não está a dizer quando fizeres, ele não está a obrigar a fazer. O que ele está dizendo é que quando o teu coração ordenar, quando o fizeres, existe uma forma correta para o fazer. E ele deve ser feito, mas como? A esmola é encarada aqui por Cristo no seu discurso como uma obra de misericórdia. Se você reparar, o verso 7 do capítulo 5 diz, bem-aventurados os misericordiosos. Como é que você demonstra a Deus, olha, deixe-me sublinhar, deixe-me frisar, como é que você demonstra a Deus que você é misericordioso? Praticando misericórdia, estando atento à necessidade do seu próximo, estando disponível e sendo capaz de descer do seu pilarzinho mais alto e ir lá abaixo ao chão, àquele que está meio morto, deitado no chão, necessitando de ajuda. Isso é ser misericordioso. E ser misericordioso, ele tem que ser feito com alegria, com prazer, mas principalmente com discrição. E, meu amado irmão, eu não suporto, eu vou lhe dizer, não suporto, o meu coração se entristece. Porque ao fazer isto estamos denegrindo o Evangelho e estamos denegrindo a Cristo. Quando alguém faz algum ato de misericórdia, um ato de solidariedade e vai postar no Facebook fotos e vídeos deles a fazerem isso. Não é isso que Jesus está falando. Quando fizeres, esconde. Não mostres aos homens. Mostra para mim, diz Deus. Em secreto. Mostra para mim, para eu ver. Mas com discrição.
O homem não precisa de saber que eu sou misericordioso com os outros. O homem não precisa saber que eu ando à procura de quem necessita e dar-lhe cabazes de compras ou pagar-lhe as suas despesas porque ele, coitado, perdeu o emprego ou está doente e perdeu o sustento. O homem não precisa saber isso, mas Deus precisa. Através de algo que nós já vamos falar a seguir. Quando nós não fazemos isso, quando nós não damos esmola, não fazemos caridade ou não produzimos obras de misericórdia, com discrição, acontece aquilo que está aí no verso 24 da sua Bíblia, do mesmo capítulo. Veja o que é que Jesus diz no verso 24. Ninguém pode servir a quê? 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Quando eu não faço com discrição, eu começo a amar aquilo que eu tenho. Porque eu começo a fazer com segundas intenções. Uma das intenções mais normais é aparecer. Ai, coitadinho, é tão piedoso, tão bonzinho. Ele faz tanta esmola, tanto ato de caridade. A Bíblia diz que esse já recebeu a recompensa. A recompensa de quem? Dos homens. E eu vou-lhe dizer assim, minha amada igreja, eu não quero a recompensa de homens. Eu quero a recompensa de Deus. E para eu receber a recompensa de Deus, então eu tenho que ser em secreto. É eu e Deus. Mais ninguém tem que saber. Nem a sua mulher, nem o seu esposo. Se nós não fizermos em secreto, nós estamos produzindo em nós, na nossa vida, um hábito religioso hipócrita. Porque é que Jesus diz, quando deres? Primeiro ele está alertando para nós não fazermos propaganda, publicidade. Segundo, ele está dizendo, ele começa a continuar aí no verso 3, não veja, tu porém ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. O que é isto, pastor? Não estou percebendo. É para eu não me gloriar das minhas próprias ações. Eu tenho sempre uma escondida, para que aquela que está escondida não diga assim, olha, mão esquerda fizeste bem. Você está entendendo? Para não nos gloriarmos. O facto de eu ser misericordioso, o facto de eu ser bondoso, o facto de eu ser benigno, não é para mim. É para Deus. Porque a glória tem que ser canalizada. Porque eu só fiz porque Deus me permitiu fazer. Nada é meu. Eu nada tenho, eu nada posso. Ah, pastor, mas espera aí. Está a dizer isso? Eu quando dou, eu dou do meu. Fui eu que trabalhei, fui eu que dei ao capital. Pois é, mas você deu porque Deus permitiu. Você trabalhou porque Deus deu o emprego. E deu-lhe o emprego e deu-lhe um patrão honesto que lhe paga todos os meses. Isso são obras de misericórdia de Deus. Então, se você recebe misericórdia de Deus, você dê misericórdia também. Porque aí, novamente, o verso 7 do capítulo 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Alcança a misericórdia de quem? De Deus. Portanto, eu recebo misericórdia de Deus. E porque eu recebo misericórdia de Deus, eu me torno misericordioso. E quanto mais misericordioso eu sou, mais Deus me torna misericordioso. Você está a entender isto? Isto é um princípio básico. É isto que Jesus está falando. Para eu não me gloriar das minhas próprias ações. Fazer com altruísmo. Eu adoro a palavra altruísmo. A palavra altruísmo quer dizer que não espera nada em troca. Não espera retribuição. Eu vou dar porque amanhã posso precisar e assim
está sempre a pôr uma portinha aberta. Isso não é altruísmo. Isso não é altruísmo. E em terceiro lugar, primeiro, não fazer propaganda dos seus atos. Segundo, ser só com uma mão, que é como quem diz, não te glories daquilo que estás fazendo. E em terceiro, está aí no verso 4, para que a tua esmola, veja bem como é que Jesus fala. Eu estou falando para aqueles que pensam que têm que anunciar ao mundo. E Jesus está a dizer, não. Isso é hipocrisia. Para que a tua esmola fique em quê? Secreto. Então como é que a minha esmola fica em secreto? Quando eu não anuncio a ninguém. E muito menos quando eu não anuncio, eu já não estou sujeito a me gloriar. Porque às vezes a gente gosta de ouvir, fizeste tão bem, eu estava a precisar tanto, coitadinho, e tu foste utilizado por Deus, tu foste um canal de bênção, tu és um varão abençoado. E isso enche-me o peito, claro, eu sei que sou, Deus está comigo, Deus está aqui com poder e força. Isso é hipocrisia, isso é religião hipócrita. Porque Jesus está a dizer aqui, em secreto, ninguém tem nada que saber. Ninguém. E teu Pai, continuando o verso 4, que vê em secreto, te recompensará. Queres glória? Então faz em secreto que Ele, Deus, te enche de glória. Ele, Deus, te cobre de glória. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o discurso do Sermão do Monte, dito e falado pelas palavras do Senhor Jesus. Estes são hábitos religiosos saudáveis. Isto é cristianismo, igreja. Cristianismo não é show. Cristianismo não é espetáculos pirotécnicos. Cristianismo não é teatro, não é danças elaboradas. Isso é tudo bom. Mas não faz parte, não é cristianismo. Cristianismo é um coração que trabalha e se move em secreto. É Ele e Deus. Porque é dessa forma que Deus derrama a sua glória. Deus derrama a sua graça, é dessa forma que Deus te recompensa, que Deus te galardoa, é desta maneira que Deus é glorificado. Porque eu, quando estou fazendo em secreto, meu amado igreja, eu estou dizendo, Deus, eu só fiz porque és tu a fazer. Eu não vou receber nada, eu não vou ser reconhecido por ninguém vai dar palmadinhas nas costas, portanto, olha, agora é tudo tua. Continua a utilizar-me para eu poder fazer. Está a entender? Isto são hábitos religiosos saudáveis. Mas, em segundo lugar, o segundo elemento tem a ver com a oração. E está aí no verso 5. E repare novamente para a maneira como está escrito. Quando orares. Jesus não está a obrigar ninguém. Note bem como é que está escrito. Quando orares. Eu apetece-me orar. Pronto, é esse momento mesmo. Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Eles receberam a recompensa de quem? Dos homens. Daqueles a quem eles mostraram o seu poder de oração. Mas eu vou caminhando, que é para você não ter confusões na sua cabeça. Não se pode orar no público? Pode e deve-se. Agora, como é que nós oramos? Esse é o ponto. Com que coração nós oramos? Esse é o ponto. Quando orardes, então Jesus está aqui a dizer-me que a oração faz parte da vida cristã. A oração faz parte da vida cristã. Quem não tem por hábito orar, meu amado irmão e irmã, começa a trabalhar esse hábito. Porque não existe cristianismo sem oração.
Eu só consigo chegar a Cristo através de quê? Da oração. Ele não vai aparecer aqui nunca mais. Ele não fala em sonhos, ele não nada disso. Ele fala-me em oração e em meditação e em leitura. Eu costumo dizer para aqueles que me dizem: pastor, mas eu não consigo ouvir Deus. Não consegue, eu vou-lhe explicar como é que você ouve Deus. Abra a sua Bíblia e leia em voz alta. Isso é Deus a falar para si. Pastor, mas se eu estiver a ler e a falar não consigo compreender. Ok, tudo bem, existem aplicações de Bíblia falada. Meta a aplicação, meta lá qual é a passagem que você quer, feche os seus olhos e comece a ouvir. Alguém está a ser utilizado por Deus para lhe falar a palavra. É desta forma. Agora tem que haver oração. Porque a oração não é um monólogo. A oração não é o falar com Deus, não. A oração é um diálogo. É uma conversa, é um desabafo. Pastor, mas porquê que eu tenho que orar? Porquê que eu tenho que falar se Deus sabe tudo? Pois é, e porquê que você passa o dia todo a falar daquilo que as pessoas já sabem? Se as pessoas já sabem, não falam. Ora, da mesma coisa se passa com Deus. Deus sabe, mas Ele quer. Quer o quê? Intimidade. Relacionamento. Você quer ver um exemplo? Deus é ou não é omnipotente? Deus é ou não é omnipresente? Deus é ou não é onisciente? Então para que é que ele precisava de sair lá do seu trono e descer ao jardim do Éden à tardinha para falar com Adão? Se ele sabe tudo. Agora, Deus saía do seu trono, não era Adão que subia. Era Deus saía do seu trono e ia lá ao jardim do Éden ter com Adão. Para quê? Para falarem. Deus hoje, minha amada igreja, Ele está ansioso para que você fale com Ele. Para quê? Para que Ele depois fale consigo também. Ter uma conversa. Que coisa! Nos meus amigos conversamos sempre os dois. Eu falo e eu escuto. Eu falo e eu escuto. Eu não tenho amigos em que só eu falo. Como é que nós podemos ser amigos de Deus se nós depois não queremos falar com Ele? Pastor, mas eu desabafo. Você desabafa. Mas quando ele começa a abrir a boca dele para falar, você vai-se embora. Que conversa é essa? Mas há aqui um ponto interessante. Jesus diz, verso 6, tu, porém, novamente, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Vê, pastor? Vê? Eu avisei. A oração só funciona no quarto. E tem que ter um quarto especial lá na casa, porque eu já vi o filme do quarto de guerra, e lá a velhotinha, coitadinha, lá a nossa irmã, ela tinha lá o closet, e despejou o closet todo e fez lá o quarto de guerra lá, naquele quartinho. Portanto, só funciona com a porta fechada dentro do quarto. Sério! É isso que Jesus está dizendo. Jesus utilizou aqui a analogia do quarto para combater novamente a falsa hipocrisia. Porque os homens na época, e hoje também existem, homens que oram em público para toda a gente saber que eles sabem orar. Eles não estão orando, eles estão falando. Eles estão monologando. Porque quando Jesus diz, entra no teu quarto e fecha a porta, é para que a minha oração não passe de mim, não passe para o exterior, é de mim para Deus. É de mim para Deus e de Deus para mim. Esta é a oração mais básica do cristão. Claro, existe oração imprecatória, existe oração de intercessão, existe oração de súplica, que nós fazemos aqui, a meio do culto, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Claro que isso é público. E é tão válido como a oração em secreto. Mas o que Jesus está falando aqui é de intimidade. É a sua vida cristã. A sua intimidade com Deus. Pastor, não, você está enganado, pastor.
Eu sei que é que você está pensando aí que está aí em sua casa. Você está enganado, pastor. Porque quando eu subo ao monte às 4 da madrugada, é aí que Deus me ouve. Sério? Pois olha, eu gosto muito de orar à beira-mar. Eu gosto muito de olhar para a criação de Deus, o barulho daquelas ondas selvagens, e tudo criado pela mão de Deus. Eu gosto de ver a areia, eu gosto de ver o azul do mar, eu gosto de ver o sol batendo na água, e eu garanto-lhe assim que quando eu estou ali sentadinho numa rocha ou na areia, Deus está-me ouvindo. Eu garanto-lhe assim que quando eu estou conduzindo o meu carro, Deus está me ouvindo. Eu garanto-lhe assim quando eu estou aflito no meu trabalho, e isso me aconteceu ainda esta semana, eu não abri a minha boca, mas a minha oração foi ouvida, porque eu recebi a ajuda de Deus para acabar um serviço que eu estava incapaz de fazer. Portanto, você quer subir ao monte, suba. Você quer ir às 4 da manhã, vá. Leva um casaco, porque está frio. Você pode se constipar e depois culpa a Deus. O que Jesus está falando não é locais, não é fórmulas. O que Jesus está falando é em secreto, intimamente, tu e o meu Pai, tu e Deus. Tudo isto por causa das orações propagandistas. Eu ouço a minha oração às 20h30 da noite, porque vai ser uma oração poderosa e Deus vai se mover. E eu assim, sério, meu Deus, isso não é cristianismo. Isso é hipocrisia. Veja que Jesus chama as pessoas pelos seus nomes. Ele diz aí, verso 5, quando orares não sereis como os hipócritas. Ele fala hipócritas, aquele que gosta de orar em público para toda a gente ver. Eu falo hipócrita para aquele que gosta de mostrar a sua reputação religiosa. Mas ele fala também para os outros que é os cristãos, que é aqueles que estão em secreto, que é aqueles que estão em intimidade com Deus, é aqueles que em secreto, sem ninguém saber, estão em busca de Deus. Isso é a verdadeira oração. Esse é o verdadeiro motivo. E veja que os dois recebem recompensa. O hipócrita recebe recompensa dos homens. O cristão recebe recompensa de Deus. Pense comigo. Você quer ser recompensado pelos homens ou por Deus? Então busque Deus em secreto. Mas não é só preciso ser lá no quarto. Aliás, eu nem tenho quarto para orar. A minha casa só tem um. Só há um quarto. Eu tinha que correr com o pessoal todo lado para fora para eu orar sozinho em secreto. Você está a entender o que eu estou dizendo, igreja? Não é o lugar. Não é o estado. Não é o método. É o coração. É o coração, a intimidade com Deus. E é por causa disso que Jesus nos ensina a orar. Esta oração que Jesus nos ensina aqui do verso 9 ao verso 13, não é uma fórmula. Não é que esta oração é mais potente do que as outras. Não, esta oração está-nos a ensinar como é que nós somos íntimos com Deus o Pai. Reparem na oração, vamos só rapidamente passar a vista de olhos. Pai nosso que estás nos céus, nós estamos a orar a Deus que está nos céus. Venha o teu reino, deixa o teu reino, deixa a tua palavra, deixa o teu poder. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, quando eu digo a Deus, faça-se a tua vontade, eu já não conto para nada. Já não é mais a minha vontade, portanto eu já não posso ser gloriado de nada, porque é a vontade de Deus que se faz. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Porquê? Porque se não for Deus, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ganhar, eu não consigo me sustentar. Perdoa as nossas dívidas. Então eu sou um pecador, eu sou um miserável, estou dependente do perdão de Deus. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe que a prova seja maior que nós, porque eu sou miserável, eu sou um desgraçadinho.
mas livra-me do mal. O mal aqui não é o livrar do diabo, o mal aqui é livra-me do mal, das pessoas maldosas, da mentira, das pessoas que me prejudicam e tudo o resto. Porquê? Porque teu é o reino, o poder e a glória. Veja, orando assim, que glória é que você tem? Nenhuma, porque a glória é toda canalizada para Deus. É por causa disto. É uma oração íntima. Eu não sei quem foi a inteligência que colocou a oração dominical. Se fosse eu, por interpretação que eu tenho da Bíblia, eu escrevia aqui a oração íntima. Porque esta oração só pode ser feita intimamente. Ela só faz sentido quando eu declaro isto a Deus. É claro que esta oração foi banalizada. Esta oração agora serve para tudo, até para eleger presidentes de países, por isso foi completamente banalizada. Mas esta, amada irmã, é uma oração íntima. Porquê? Porquê é que é uma oração íntima? Porquê é que é uma oração de glória a Deus e não de glória aos homens? Porque por nós mesmos nada resulta. Veja que Jesus começa no verso 3, no capítulo 5, o seu discurso ele começa assim: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os macários, os dependentes da graça de Deus, bem-aventurados são, quando vocês forem dos pobres de espírito, vocês são bem-aventurados, são felizes, muito felizes. Porquê? Porque eu reconheço que de mim nada tenho, de mim nada sou, eu não sou capaz de nada se não for Deus. Somos incapazes, somos pobres em espírito e aí nós somos recompensados por Deus. Nós recebemos tudo aquilo que nos faz falta, porque ele está aí no verso 8, veja ao finalzinho do verso 8: não vos assemelheis, pois, a eles. Porquê? Porque quando tu és íntimo, quando tu falas em secreto com o Pai, quando tu lhe demonstras a tua incapacidade, o vosso Pai sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Eu não preciso, amada igreja, de andar pedinchando a Deus. Eu não preciso. Eu não preciso andar fazendo correntes de oração, campanhas de oração, porque Deus sabe aquilo que eu preciso. Antes mesmo é que eu falo. Agora, com que coração é que eu vou à presença dEle? Esse é o ponto. Tem que ser com um coração humilde, íntimo dele. Até porque o homem não gosta de mostrar a sua fraqueza em público. Não. Mas ao pé de Deus nós mostramos a nossa fraqueza, porque nós somos mesmo fracos. Nós somos mesmo incapazes. O verdadeiro cristão, olha o que eu lhe vou dizer. O verdadeiro cristão não busca a aprovação dos outros. O verdadeiro cristão não busca a aprovação dos outros. Eu sei que o verdadeiro cristão muitas vezes é condenado pelos falsos cristãos. Aquele que é verdadeiro, aquele que é puro, aquele que é genuíno, aquele que adora ter intimidade com Deus, esse é colocado de parte porque é diferente. Mesmo até dentro da própria igreja. Mas não se preocupe, é Deus quem te recompensa. A recompensa vem do céu e não vem da terra. Portanto, para que nós percebamos este ponto da oração, antes de passar ao jejum, vamos fechar com esta ideia. Jesus não está dizendo, e olha que eu estou pregando e gravando, não tenho qualquer problema, e eu digo e afirmo, é o Espírito Santo de Deus, Jesus não está dizendo que existe um local especial para se promover as suas orações. Jesus não está dizendo isso. Jesus não está dizendo que existam orações mais poderosas umas que as outras. Jesus não está dizendo isto. Você, amado irmão e irmã que me está ouvindo, eu não sei orar. Sabe sim. Abra o seu coração. Diga-lhe o que vai na alma para ele. E você está orando. Não é preciso aquelas palavras, todas pomposas, todas floreadas, todos cheios de saltinhos.
e de peitos inchados que parecem pavões. Não, abra o seu coração na sua simplicidade, na sua fraqueza, abra o seu coração e Ele vai ouvir e vai recompensar. É assim. Qualquer local é adequado para se ter intimidade com Deus. A oração serve única e exclusivamente para me moldar à sua vontade. Amém, igreja? Entendeu este segundo ponto? Portanto, já vimos a misericórdia, a esmola, a caridade, já vimos a oração, e deixo-te dizer uma coisa, isto está tudo interligado. Isto está tudo interligado de uma forma curiosa. É porque não começa de cima para baixo. Ela vai das pontas para o meio. Esmola sem oração não é esmola. Esmola sem oração não é esmola. E vamos ver que jejum sem oração também não é jejum. Portanto, a oração é o ponto central, onde depois começa derivando tudo. Verso 16. Novamente, olha como é que começa o verso 16. Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. É verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Repare comigo, esmola em secreto, oração em secreto, jejum em secreto. Quem é que disse que jejuar é obrigatório? Quem é que disse que jejuar está na liturgia do culto? Ninguém. Apenas a cabeça dos homens. Nós vamos analisar rapidamente o que é o jejum e para que serve o jejum. Novamente o Senhor está dizendo, quando jejuardes. Hoje apetece-me jejuar. É aí, é agora. Deixa-me dizer que não há culto nenhum. E isto é só para você saber, não é para você ter pena de mim. Porque isto é um hábito de anos. Desde que eu prego, desde que eu falo a palavra publicamente, eu optei por esta posição. Eu não prego de barriga cheia. Eu estou jejuando. Quando acabar a pregação, chegar a casa, logo vou comer. Mas se retornar logo outra vez, eu não venho de barriga cheia. E aqui a minha família sabe que é verdade. Mas isto não é para andar aqui a bater panelas e a procurar. Não, é porque eu quero assim. É uma opção minha. Agora, você quer almoçar e jantar bem? Pois almoça e janta bem. Isto. O problema é sempre o que Jesus vai dizer. Quando jejuares. Este quando jejuares é quando tu quiseres jejuar. Nada é obrigatório. E o jejum é, sem dúvida, o ponto mais delicado do meu sermão de hoje. Porque, como eu lhe digo, há 33 anos, ou 34, já não me lembro, 88 para 2020, 32 anos, já ouvi tanta coisa, já vi tanta coisa, já me disseram tanta coisa, já fui repreendido tanta vez. Por isso é que eu estou a dizer, este é o ponto mais complicado do meu sermão, porque possivelmente vai chocar a si. Mas não se preocupe, Jesus também chocou alguém. E Jesus também falou para outros que estavam habituados àquilo que os fariseus diziam. E depois ele vai dizer, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, ou seja, do seu ensinamento. Porquê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Por isso, a mensagem do Sermão do Monte, ela choca. Porquê? Porque existe muita hipocrisia religiosa. Existe muita coisinha que o homem inventa. Assim agrada mais a Deus, assim é melhor. Escute, Deus não está nada contra isso.
Agora, o que Deus está é contra os métodos religiosos fora do coração dos homens. Você está entendendo? Então vamos falar do jejum. Por que é que Jesus pegou neste ponto? Porque era prática obrigatória, que não está em lado nenhum na Bíblia, Deus nunca falou. Olha o que eu estou dizendo, se você tiver interesse, você vai ler Deuteronômio, Números, Levítico, Números e Deuteronômio, e você vai tentar encontrar um versículo que diga que Deus obrigou, Deus ordenou. Era prática na época, os fariseus obrigatoriamente jejuavam 2 vezes por semana, à segunda e à quinta-feira. E por causa disto, os próprios fariseus foram ter com Jesus e foram questioná-lo. Que mestre és tu que não ensinas estas coisas? Veja, Mateus 9,14 diz: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Veja que Jesus não obrigava ninguém a jejuar. Jesus não obrigava ninguém a jejuar. Se fosse assim, Jesus estava dizendo: jejua, mas não mostreis que... Não, ele estava a dizer, quando acontecer o jejum, não faças como os outros. Jesus não está contra o jejum, mas Jesus está contra a forma hipócrita de jejuar. Então, pastor, mas eu posso ser hipócrita passando fome? Pode. Pode. Claro que sim. Se você fizer propaganda daquilo que está fazendo, se você fizer coitadinho, como os fariseus faziam, machucavam os cabelos, ficavam todos com caras feias, ai, coitadinho, olha que piedoso, está jejuando, estou a ver, que ele está todo abatido. Jesus está a dizer, não, penteia os cabelos com óleo, lava a cara e mantém-te contente e feliz, porque é para os outros não saberem que está jejuando. Você pode e deve jejuar, sim. É uma prática religiosa cristã, sim. Mas tem que ser de uma forma íntima, novamente, em secreto. Para você perceber o que é jejuar, nós vamos ver o que é jejuar. O que é jejuar? E isto está 4 passagens, até para poder trazer mais, mas 4 passagens que nos falam o que é que Deus falou acerca do jejum. O que é o jejum? Levítico 16:29 diz: isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Novamente, no capítulo 16, verso 31. E é sábado de descanso, solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, e é estatuto perpétuo. Capítulo 23, verso 27. Mas aos 10 dias deste mês último, 7º, será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, e trareis oferta queimada ao Senhor. Levítico 23, 32. Sábado de descanso solene vos será, e então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde à outra tarde, e celebrareis o vosso sábado. Amado irmão, o jejum é a aflição da alma. E isto é muito importante você ter isto na sua mente, este conceito. Jejum é aflição da alma. Jejum é um ato íntimo com Deus. O jejum não é para si, para mim. Ah, pastor, olha, estou jejuando, pastor. Não estou nem para aí virado. Isso é com Deus, não é comigo. Jejum é um ato íntimo com Deus. Jejum é a busca incessante por Deus. E por isso é que eu lhe digo que o jejum não funciona sem oração. Como é que você busca alguém?
Você chama pelo seu nome, é ou não é? Como é que você quer ter um ato íntimo com Deus? Buscar a Deus, se não chama pelo seu nome. Então jejuns sem oração não funciona. Não funciona. Não existe jejum sem oração, não existe jejum sem intimidade com Deus. Pastor, ok, qual é o objetivo do jejum? Um só, buscar a Deus. Mais nada. Pastor, mas o jejum por causas é certo, é válido, mas se você não busca a Deus, o seu jejum não é válido. Porque você sabe buscar a solução pela sua própria força. Está entendendo isto? Amém, igreja? Então qual é que é a causa do jejum hipócrita? A única causa é as motivações erradas. Motivações erradas. Ainda há bem pouco tempo nós assistimos a um jejum nacional. Isso é motivação errada. Porque é que é uma motivação errada? Eu tenho que explicar isto. Porque a minha motivação certa do jejum tem que ser uma motivação vertical. É de mim para Deus. E quando eu tenho uma motivação errada do jejum, eu tenho uma motivação horizontal. É de mim e os homens. Então não vale a pena você fazer jejum. Esqueça isso. É por isso é que o Jesus disse, porque é que eles vão jejuar? Lá em Mateus, onde a gente leu logo a seguir, Jesus disse aos discípulos, para que é que eles vão jejuar? Eles têm o noivo com eles. Quando eles não tiverem o noivo com eles, logo jejuam. Agora, se eles ainda cá têm o noivo, eles ainda estão com intimidade com o noivo, porque é que eles estão jejuando? Qual é que é a motivação? É mostrar aos outros que estão jejuando? Ou mostrar a Deus que estou afligindo a minha alma? Porque isso é que é o jejum. O jejum é a aflição da alma. Eu já vou explicar porque é que é a aflição da alma. Agora, outra pergunta que pode estar surgindo aí. Ok, o jejum certo é só em secreto. E se as pessoas souberem? Você falou aí que vem sempre em jejum. Se as pessoas souberem, qual é o problema? Qual é o problema? Nada errado. As pessoas sabem. Mas você mantém a aparência normal. Porque o jejum em sacrifício, em contristado, em abatidinho, ai pastor, hoje não como há 12 dias, há 12 horas, isso não vale, olha, quebrou, já não presta. O jejum é válido. Quando eu estou afligindo a minha alma por dentro, mas estou sorrindo para os outros por fora. Eu mantenho a minha aparência normal. Por isso é que Jesus diz, penteia-se com óleo, lavem o rosto e sigam a vossa vidinha, porque o vosso Pai que vem em secreto vos recompensará. É um ato íntimo com Deus. Eu tenho que manter a minha aparência normal. Outra pergunta que pode estar aí no ar. A minha congregação, deve jejuar em conjunto? E eu vou lhe dizer claramente, sim. Um jejum conjunto. Sim. Para quê? Para que a igreja no seu todo, este corpo, este pedaço do corpo de Cristo, busque a Deus e a sua glória, em função do seu bom nome, em função da expansão do seu Evangelho, em função da salvação das almas das pessoas, do benefício público lá fora. Mas eles lá fora não têm nada a saber que nós estamos jejuando por causa disso. Está a entender a diferença? Nós estamos jejuando em favor de Deus, buscando a Deus e a sua glória. Mas é uma coisa que é nossa. É em secreto. E em secreto, Deus diz que tem os seus olhos e os seus ouvidos inclinados a todas as orações e a todos os jejuns honestos e sinceros que se fizerem neste lugar, e Ele atende.
Amém, igreja? É assim que se faz o jejum na congregação. Deixe-me fazer uma pergunta também que pode parecer aí estranha, mas existe casos, e eu já assisti a casos, por isso é que eu escrevi aqui, de pessoas que não podem fazer jejum por causa de certas debilidades físicas. Há pessoas que não podem fazer jejum. E isso é tentar a Deus. Isso é pecado. Se a pessoa sabe que não pode fazer jejum por causa da sua debilidade física e for fazer jejum, ele está tentando a Deus. Mas Deus tudo pode, Ele fortalece-me, eu sou mais poderoso porque não é o que está em mim do que está... Isso é tentar a Deus, igreja. Isso é pecado. A pergunta é, se fisicamente não estiver ao meu alcance a prática do jejum, eu peco? Eu digo-lhe não. Porque se você não está fisicamente preparado para enfrentar um ato desses, e você o faz, então você está tentando a Deus, está pecando. Agora, se você diz, Deus, sabes que eu não posso fazer. Foi este o corpinho que tu me destes. Eu estou exatamente como tu me construíste. Sabes, se eu fizer jejum, eu posso passar mal. Então você não peca se não fizer. Porquê? Porque o jejum significa abrir mão de algo que me influencia para me encontrar com Deus. Se você já uma vez orou, está a orar a Deus, começa a sentir uma fome, um abrir da boca, eu vou parar aqui uma oração um bocadinho, que é para ir, vou comer maçãzinhas. Não aconteceu isso consigo. Quando você diz não como, você está abrindo mão de algo que o influencia. Então, o jejum é abrir mão de algo que me influencia para me encontrar com Deus. Coisas que acontecem, eu tenho que me livrar dessas coisas para ter um encontro com Deus, para ter um momento de intimidade com Deus. Então, existem outras formas sinceras de buscar a Deus. Ok, eu não posso pelo jejum, como é que eu posso então? Dedique tempo de qualidade a Deus. Dedique tempo de qualidade a Deus. Você não pode jejuar, mas você pode orar. Você não pode jejuar, mas você pode louvar. Você não pode jejuar, mas você pode meditar, pode aprender, pode ler as Escrituras. Isso equivale a um jejum. Porquê? Porque você está buscando a Deus. Entenda de uma vez por todas. Jejuar é um modo de buscar a Deus. Quando você ora, louva, adora, lê, medita, estuda, você está fazendo o quê? Buscando a Deus, então está fazendo a mesma coisa. Só que se eu optar pelo jejum, eu estou a sacrificar a minha alma, estou a afligir a minha alma, estou a dizer, alma, agora vais ficar quietinha um bocadinho, tu és muito rebelde e eu agora vou ter um momento com Deus. E a alma vai andando, porque você sabe que existe uma guerra aberta entre a alma e o espírito. Amém? Existe uma guerra aberta entre a alma e o espírito. Isto é comum dos homens. Então a alma tem que ser afligida. E a aflição da alma é feita através do jejum. Agora, seja inteligente. Se você sabe que não aguenta um jejum de mais de 3 horas, não faça 4 nem 5. Porque isso também é tentar a Deus. Amém, igreja? Gostei do seu amém. A oração ensinada por Jesus é uma das formas substitutivas do jejum. É o relacionamento com o nome de Deus e a sua glória. É o relacionamento com o nome de Deus e a sua glória. Deixa que eu lhe faça uma pergunta agora, direta, mas não quer resposta. Responda você para si mesmo. Aquilo por que você ora glorifica o nome de Deus?
Pois é. Quando você ora a Deus, é sempre Deus dá-me, Deus dá-me, Deus dá-me, Deus dá-me, Deus cura-me, Deus liberta-me, Deus isto e aquilo. Mas raramente nós dizemos ao Senhor: todavia faças a tua vontade e não a minha. Cumpra-se a tua vontade e não a minha. Venha o teu reino sobre a minha vida e eu resplandeça a tua glória. Não, a nossa oração é só a pedir. É só a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Devemos, para terminar, para fechar este sermão, devemos nutrir hábitos religiosos que glorifiquem a Deus. Hábitos religiosos que glorifiquem a Deus. Hábitos que não glorifiquem a Deus são religiosos hipócritas. Atos religiosos que glorificam a Deus são atos dignos de um cristão. Por exemplo, o congregar é um hábito religioso cristão que glorifica a Deus. Porque quando você está junto, está congregando, você está em comunhão, adorando ao mesmo Senhor, a uma mesma fé, num só Espírito. Você está dando cumprimento à Escritura Sagrada quando você congrega. Você está fazendo a vontade de Jesus. Porque foi para isso que Ele ressuscitou. Foi para dar continuidade à sua igreja. A igreja da nova e eterna aliança, com fundamentação pelo ensino dos apóstolos. Então, o congregar é um hábito religioso saudável. As orações sinceras, você deve nutrir isso. Ore sinceramente com Deus. Fale com Deus aquilo que você quiser. Não há métodos. A oração não é um método, a oração é uma conversa. O jejum íntimo, quando você quiser fazer jejum, faça. Mas faça-o intimamente. Intimamente. Ninguém precisa saber que você está a fazer jejum. Ou porque é que você está fazendo jejum. Quer fazer, faça. Não quer fazer, não faça. Amém? Mas quando o fizer, faça com intimidade com Deus. Para a glória dele. Outro hábito que nós devemos nutrir e que não nutrimos é o dar destaque à obra de Cristo. Porque é que Cristo nasceu, viveu, foi crucificado, morreu e foi ressuscitado? Porquê? Você sabe porquê? Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós aqui, meus amados irmãos, nós falhamos redondamente. Porque o que nos interessa é a nossa vidinha, nosso círculozinho, e o resto, eu não gosto daquele, eu não gosto daquele, eu não posso falar com aquele. Veja que Jesus andou 3 anos com um que o ia trair e ceou a sua última ceia nesta terra com ele, com o traidor. Jesus não o expulsou. Então nós devemos dar destaque à obra de Cristo. Jesus veio para salvar quem? Todo aquele que recebe a sua palavra, todo aquele que crê no seu nome. Portanto, esse é um hábito religioso que nós devemos nutrir. Deixe-me fechar dizendo só 3 coisas rapidamente. Devemos praticar atos de justiça como verdadeiros cristãos e deixarmos-nos de hipocrisias. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, todos nós somos uns desgraçadinhos miseráveis, dependentes da graça de Deus. Por causa disso, devemos praticar atos de justiça como verdadeiros cristãos. A oração, a esmola e o jejum devem estar presentes em nós, porque é isso que nos vai moldar. É isso que nos vai tornar-nos melhores. O processo de santificação
sem a caridade, sem a oração e sem o jejum, não é um processo de santificação. A prática do dar deve estar presente e bem patente nas nossas vidas. Igreja, ouça aquilo que eu lhe vou dizer. Ninguém falou mais do dar do que Jesus. Porque quando nós damos, nós estamos libertando o nosso coração. Nós estamos limpando o nosso coração. Nós não estamos presos a ninguém nem a nada. Quando nós damos, nós podemos falar como Paulo falou. Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro, porque nada me prende aqui, nada me faz fascinar. Mas isso é quando nós praticamos o dar. É importante que a Igreja ouça isto. Minha oração é que você seja um canal de bênção para a glória de Cristo. Um canal de bênção para a glória de Cristo. Amém? Esta foi a palavra que Deus me colocou no meu coração e que eu, com muito prazer, trouxe para vós, para crescermos todos juntos e aprendermos aquilo que Jesus tinha em mente quando Ele proferiu o tão falado e célebre Sermão do Monte. O que Ele tinha em mente era tornar-nos melhores cristãos. Amém, Igreja? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.